Fala galera, tudo bom? Tava aqui escutando a música de um cantor que eu gosto muito e eu tava até assistindo uma reportagem sobre ele esses dias e eu achei muito interessante, porque lá eles falaram que ele teve uma origem numa família muito humilde e que ele teve que se esforçar demais para se tornar um cantor e ainda por cima com esse reconhecimento. Mas aí alguma coisa me chamou a atenção nessa notícia. Será que, quando eles falaram que a família era humilde, eles estavam se referindo à falta de recursos materiais, à pobreza? Porque se for, essa não era a melhor palavra a ser utilizada. Você sabia que é diferente ser humilde de ser pobre? Não? Então partiu falar sobre isso. Mas antes, não se esquece de dar o seu like, compartilhar já esses vídeos para outros amigos assistirem ao mesmo tempo que você e de quebra você ainda ajuda a divulgar a nossa doutrina espírita. Bora lá! É muito comum a gente ver pessoas se referirem a quem é pobre, quem não tem muitos recursos materiais ou que mora nas ruas, falando ser humilde. Não. Como pessoas humildes. É muito comum a gente ouvir pessoas se referirem a quem é pobre, que tem poucos recursos materiais ou que mora nas ruas, como sendo humilde. Você já deve ter ouvido muito isso também. Por exemplo, uma notícia assim: houve uma enchente na cidade e muitas pessoas perderam todas as suas coisas e ficaram sem nada. Não. Ai, gente, muitas pessoas humildes. Houve uma enchente na cidade e muitas pessoas humildes ficaram sem nada, perderam tudo. Ou então, aquela moça que mora numa casa bem humilde. Mas você sabia que tem diferença entre ser humilde e ser pobre? E foi exatamente isso que me chamou a atenção naquela reportagem que eu estava assistindo daquele cantor que eu gosto. Porque eu me lembrei de uma lição que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo que explica muito bem essa diferença. É que humildade não tem nada a ver com o dinheiro que a pessoa possui. Tem muitas pessoas que são muito ricas e extremamente humildes, ao mesmo tempo que também pessoas que são pobres e são egoístas e orgulhosas. Mas o que é ser humilde, afinal? Ser humilde é ser simples, é ser grato, é não ter um apego exagerado com os bens materiais, é estar contente e satisfeito com o que se tem, porque se sabe que são bens passageiros. A humildade é uma virtude muito importante a ser alcançada. E como que a gente nota ela? É pelas atitudes, e não pela situação financeira ou status social. Quer um exemplo? Vamos primeiro tomar o exemplo de uma jovem que ela ainda mora com a sua família, estuda, e ela começou a dar aulas particulares de matemática porque é uma menina muito responsável. Com esse dinheiro ela foi juntando, comprou um celular novo. O celular vai servir para ajudar na escola, para divulgar o seu trabalho e ela pretende futuramente fazer uma faculdade que isso se torne a sua profissão. Aí já tem o caso de uma outra jovem, que ela é pobre, não tem dinheiro para comprar o celular, pede para a tia, que tem que trabalhar dobrado para conseguir dar isso para ela, e o único motivo pelo qual ela quer esse celular novo é para tirar foto, ficar postando em rede social, se mostrando, se achando mais do que os outros, ou seja, para satisfazer o seu orgulho e a sua vaidade. Qual dessas duas foi humilde, é humilde? Com certeza a primeira. E isso não tem nada a ver com o status social delas, se uma é rica e a outra é pobre, e sim com a atitude, como elas agem diante da vida e o que os bens materiais significam para elas. A verdadeira humildade está no espírito e não na condição em que nós reencarnamos aqui. Porque afinal nós reencarnamos muitas e muitas vezes, a nossa condição social muda de uma hora para outra. E de uma vida para outra, nossa condição social varia. Agora, quem nós somos, o que nós sentimos, o que nós pensamos, isso nós carregamos conosco, isso sim diz respeito a nós, porque é sobre a nossa evolução espiritual. Graças à doutrina espírita, nós temos uma visão ampliada da humildade, porque observamos o indivíduo como um todo, com tudo que ele adquiriu ao longo das várias existências e que o tornaram quem ele é. Foram sentimentos e ações adquiridos ao longo do tempo, tanto no plano terrestre quanto no plano espiritual. A humildade ela é tão importante para nós porque temos o maior exemplo de todos, que é Jesus.
Ele, um espírito crístico, reencarnando aqui na Terra, podendo estar entre as melhores famílias mais ricas e bem conceituadas da época. Ele nasceu numa família simples, uma mãe que era dona de casa, um pai que era carpinteiro, dentro de uma estrebaria, na manjedoura e... Nossa, que droga! Estrebaria? Nasceu em uma família simples, numa estrebaria, usou uma manjedoura de berço e ele mostrava que, não porque ele estava nessa condição de pobreza, é que ele era humilde, mas sim por ele poder muito mais e não ansiar por isso. Ver valor no pouco, mostrar que o nosso reino, o reino que ele vinha nos prometer, não era desse mundo. Ele não se achava melhor do que ninguém, não julgava ninguém. Aquela frase inesquecível dele de quando chamaram ele de bom mestre e ele, bom? Por que me chamas de bom? Bom só o Pai. Isso sim é humildade, meu povo. Jesus, além disso, mostrou que a humildade é o que nos aproxima de Deus. É uma das virtudes mais importantes. Enquanto que o orgulho é um dos vícios que nos afasta dele. Então, galera, a gente já tem meio que o gabarito para saber como se dar bem aqui na Terra. É exercitar a humildade verdadeira, olhar para o outro, para o nosso próximo e fazer com ele exatamente o que gostaríamos que fizessem com a gente. E, é claro, assistir toda segunda-feira às 19 horas o Partiu Falar de Espiritismo, esse programa maravilhoso da Comunhão Espírita de Brasília. Então, segunda que vem, 19 horas, a gente te aguarda. Tchau, tchau!